Horizon Forbidden West está chegando com 2 novas tribos, e os diretores já deram mais informações sobre as mecânicas e mapa do game. Vem comigo que hoje o vídeo tá cheio de novidades. Você sabia que seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Fala galera, beleza? Aqui é o Colker e como está no título, hoje eu irei te contar tudo o que sabemos sobre as novas tribos de Horizon Forbidden West, além de mais algumas informações dadas pelos diretores. Uma vez a tribo Tenakth atacou o Sundom, que é o território dominado pelos Karja, durante o reinado do nono Rei Sol Hanan, que pessoalmente liderou seus exércitos contra eles. Os Karja tiveram sucesso em derrotá-los, embora a tribo tenha conseguido desfigurar o rosto de Hanan em batalha, o matando. A sociedade Tenakth é evidentemente dividida em 3 clãs, referidos como Clã do Céu dos Tenakth, Clã das Terras Baixas Tenakth e Tenakth do Deserto, com seu território sendo coletivamente conhecido como Clã Terras. Esta região está travada em uma guerra entre as facções da tribo. Durante as Incursões Vermelhas, os Tenakth lutaram contra as tropas invasoras Karja no Oeste Proibido. Já as Incursões Vermelhas foram uma série de ataques conduzidos pelos militares Karja sob as ordens do 13º Rei Sol Jiran contra outras tribos. Unidades de soldados invadiram territórios estrangeiros, como o dos Nora e Oseram, e sequestraram seus povos para serem usados em sacrifícios humanos. Ao tentar invadir o território dos Tenakth, os clãs antes separados se uniram, deixando de lado seus conflitos e se aliando para expulsar os Karja, levando a uma vitória decisiva para os Tenakth. Meses depois, um grupo Tenakth, sendo provavelmente os das Terras Baixas, adquiriram a habilidade de usar máquinas ao seu favor, convertendo Garras Velozes, Bristles Blacks, que tem uma tradução bem estranha, que é ouriçar as costas, e Termodontes. Para ter controle das máquinas que não estão montados, os Tenakth dão sinais com as mãos. Segundo Ilia, a única membro nomeada dos Tenakth que Eloy conversa em Horizon Zero Dawn, a tribo acredita que os fortes tiram dos fracos, e na posse se tornam mais fortes. Eles são conhecidos por serem brutais e agressivos, muitas vezes pegando o que precisam ou querem apenas pelo sentimento da conquista, em vez de trocá-los. Seus métodos de obtenção de alimentos e recursos são desconhecidos, embora a invasão seja provavelmente uma prática comum. Com base na conversa com Ilia, os Tenakth estão implicados em sequestrar crianças para recrutá-las à tribo. Rumores também circulam de que os Tenakth são canibais, embora essa característica também tenha sido atribuída incorretamente aos Nora em algum ponto no tempo. No entanto, os rumores não são totalmente infundados. Eles acreditam que suas histórias e conquistas na vida prevalecerão após a sua morte se seu sangue for bebido por outra pessoa. A arte conceitual mostra suas roupas, notadamente saias feitas de tiras de tecido tingido, grandes colarinhos e braçadeiras feitas de penas, junto com armaduras construídas a partir de peças de máquinas. Os homens têm a cabeça totalmente raspada, enquanto as mulheres têm uma única trança longa. Além disso, alguns membros da tribo são notáveis por pintar a maior parte superior do corpo e da cabeça com tinta azul, com detalhes em vermelho e branco. Cada clã tem um jeito de se pintar distinto um do outro, como é evidenciado pela diferença entre os Tenakth das Terras Baixas, mostrada no gameplay do State of Play, e a Ilia, vista em Horizon Zero Dawn. Durante as Incursões Vermelhas, os Utaru foram uma das muitas tribos que foram vítimas dos ataques e sacrifícios brutais dos Karja. Eles presentearam os invasores com grãos, tentando estabelecer a paz. No entanto, foram massacrados e escravizados pelos Karja sob o reinado do 13º Rei Sol. Porém, depois que Jiran foi morto e Avad se tornou o rei, os escravos
foram libertados e muitos voltaram para sua terra natal em Playson. Os Utaru são uma tribo isolada e, como resultado, raramente são vistos dentro do Sundom ou em seus territórios vizinhos. No entanto, pode haver peregrinos que fazem viagens além de suas terras para homenagear os membros que morreram nas incursões vermelhas. A extensão e a natureza de suas interações com outras tribos são desconhecidas, pois não há menção de comércio entre elas. Muito de sua cultura, como estrutura política e relação com as máquinas, permanece desconhecida. Entretanto, pode-se deduzir que a sua sociedade gira fortemente em torno da agricultura, em grande parte devido à fertilidade de sua terra. Além disso, eles acreditam que aqueles que morrem voltam ao solo e nutrem a terra, vivendo através de um novo crescimento. Enquanto os mortos forem recolhidos, eles contribuirão para as safras e as tornarão abundantes. Presume-se que seu recurso mais valioso sejam os grãos, já que eles os ofereceram aos invasores Karja durante as incursões vermelhas. Eles protegem bem suas plantações usando arqueiros experientes como sentinelas. O seu traje comum parece consistir em uma saia curta ou vestido sem mangas, com estampas geométricas, sapatos de palhas, golas largas e grandes toucados. A pintura corporal também é apresentada, notadamente a tinta branco acinzentada nos braços e pernas, e a tinta amarela e branca no rosto. Isso é tudo o que sabemos sobre os Tenakth e os Utarus, mas não sai do vídeo que agora eu irei dar mais algumas informações sobre Horizon Forbidden West. A começar, que caso você não tenha percebido, o barulho do grito dos garras velozes parecem com o da fera clerical de Bloodborne. Dá uma olhada aí. I need to get clear. Além disso, ele faz um som parecido com esse quando morre. Gotta keep moving. Agora vamos para algumas novidades que o diretor do jogo, Mathilde de Jonge, e o diretor narrativo, Benjamin McKell, contou em uma entrevista ao IGN e à Game Informer. Apesar de Horizon Forbidden West ser lançado no PS4 e PS5, haverá melhorias gráficas disponíveis para a versão de PlayStation 5. Conforme revelado pelo diretor, o desenvolvimento da sequência usou o PS4. Ele foi projetado com esse hardware em mente, e muitos testes foram feitos nele, garantindo que os donos desse console tenham uma ótima experiência. Já para o PlayStation 5, eles podem adicionar muito mais detalhes. Graficamente, a técnica de renderização para as cenas subaquáticas é especial para o PS5. Detalhes e sistemas extras, como a técnica de onda, é melhor nesse hardware. Além de melhorar os detalhes da água e do ambiente, a versão de PS5 é capaz de fazer o uso de um sistema de iluminação de grau cinematográfico, que o PlayStation 4 só pode ter em cutscenes. Também foi revelado que a versão para a nova geração suporta um modo de desempenho de 60 FPS. Não está claro o que será cortado para atingir tal performance, mas com base em outros jogos da Sony, é provável que haja uma redução na resolução e ocorra a ausência de efeitos de iluminação intensivos. Além disso, a versão de PS5 aproveitará ao máximo o áudio 3D e o controlador do DualSense. Conforme revelado anteriormente, os gatilhos adaptativos simularão a resistência da corda de um arco. Eles também contaram que, apesar do mundo aberto de Horizon Zero Dawn permitir que os jogadores explorem muito, a escalada é bastante limitada, amplamente definida com pontos específicos pintados, marcando onde Aloy pode se agarrar. Isso não acontecerá mais no Horizon Forbidden West, que terá a escalada livre e um gancho que permite a Aloy chegar em locais mais altos que o normal. Embora ainda não ofereça uma comparação exata do tamanho, a Guerrilla indicou que Horizon Forbidden West contará com um mapa maior que o de Zero Dawn. Porém, durante uma entrevista,
os diretores enfatizaram que pretendem deixar o mundo mais profundo e denso, em missões, ambientação e personagens, em vez de apenas torná-lo maior. Além disso, a árvore de habilidades do game foi totalmente renovada e agora permite vários estilos de jogo diferentes, cada um contendo um ataque único. Armas e blindagens podem ser atualizadas em bancadas e ativar cada atualização fornece diversas novas habilidades e recursos. O jogo pode começar no Colorado, onde se passa parte do primeiro Horizon, antes de irmos para o Oeste Proibido, para que algumas áreas do mapa antigo possam ser apreciadas. Aloy será capaz de passar mais tempo com os personagens principais em side quests, permitindo que os jogadores desenvolvam mais vínculos. Bom pessoal, se você quer ficar por dentro das novidades de Horizon Forbidden West, deixe o seu like e se inscreva para você não perder os próximos vídeos do canal. E outra coisa, se você quer decorar o seu quarto com um quadro ou com o boneco da Aloy, desça aí na descrição que eu deixei alguns links. Dá uma olhada que está bem interessante. Mas bom galera, se você gostou desse vídeo e quer ver mais sobre a história de Horizon Zero Dawn, clique nessa playlist nos cards que tem mais vídeos sobre o jogo. E é isso, falou, é nóis.